Olá! Como toda sexta-feira, estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre a diversidade do comportamento humano no dia a dia. Nosso objetivo aqui é analisar e discutir sobre o comportamento, seja ele na saúde, na educação, no trabalho, na escola, em fatos no nosso dia. Para isso, contamos com profissionais da área que estão aqui para nos explanar os seus conhecimentos e experiências. Obrigada por estar aqui mais uma vez conosco. Este programa foi feito para você. Está começando mais um Ligados na Palavra. O título do programa de hoje é Face a Face, o perigo do Face. E para isso, contamos hoje com a doutora Cineiva Campolintono. Ela é fundadora do Instituto Tecnologia e Dignidade Humanas e pesquisadora sobre o uso saudável e seguro das tecnologias digitais. Seja bem-vinda, doutora Cineiva. Muito obrigada por vir aqui explanar todo o seu conhecimento na área. É um prazer para nós estarmos aqui. Obrigada. E antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai de amor, obrigado porque mais uma vez o Senhor se faz presente conosco aqui. Por favor, que tudo que vamos falar, ouvir e discutir aqui possa servir para muitas pessoas. Por favor, esteja conosco hoje e sempre e com cada internauta que está assistindo a gente no momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, o Facebook surgiu em 2004 e de lá para cá vem ganhando muitos usuários, uma forma demasiadamente. O que era para ser um mecanismo de informação e até de recursos para compartilhar trabalhos universitários, acabou sendo uma ferramenta para violação dos direitos de privacidade e segurança, né? Então, doutora Cineiva, quais são os cuidados que a gente tem que tomar na internet para não expor demais? Bom, os cuidados que se deve ter no mundo virtual, eles dizem respeito às informações pessoais, às informações profissionais, que geralmente as pessoas não têm tido o cuidado de colocar somente informações concernentes a relacionamento de cunho social. Então, as pessoas que não só criança e adolescente, mas todos os usuários que se utilizam da rede social devem ser preparados, devem ser alertados quanto às informações, não só em termos de endereço pessoal, mas também imagens que caracterizem aonde ele estuda, aonde ele trabalha, porque, infelizmente, no mundo virtual também existem pessoas que estão lá buscando as suas presas, pessoas mal intencionadas que buscam, no rastreamento digital, fazer um mapeamento, um diagnóstico e ir atrás de algumas pessoas que não têm tomado o devido cuidado na rede. Principalmente pais e responsáveis por crianças e adolescentes devem ser orientados, devem tomar as devidas precauções para que principalmente as crianças menores sejam alertadas para não se expor. O Facebook, por exemplo, uma criança precisa ter no mínimo 13 anos para ter um perfil no Facebook. E muitos pais certamente não leem o contrato de acesso ao Facebook e deixam de forma deliberada a criança utilizar. Então, os cuidados não estão só para aqueles que utilizam no seu âmbito acadêmico e profissional, mas também a perspectiva de violação dos direitos humanos, de integridade física e psíquica e de relações humanas, de segurança da criança e do adolescente que adentra o mundo virtual. E, doutora Cineiva, é importante essa questão de ler o contrato das redes sociais, porque é uma coisa que eu acho que muitas pessoas, assim, só clicam aceitar. Isso eu acho que vale para os pais de crianças e até gente adulta que só clica lá aceitar e acaba não lendo. É importante isso? Muito importante. Aí entra o papel da escola. A escola, ela deve assumir um papel de orientação
partilhada, integrada à família, no que diz respeito à orientação em relação ao uso dos dispositivos tecnológicos. Então, pedagogos, professores devem receber a devida informação e a formação para que eles também assumam a par e passo com a família, com a comunidade escolar, a orientação do uso saudável, seguro e responsável e ético das tecnologias. Nesse interim, no momento que família e escola se unem e orientam e monitoram também, não é só adentrar o mundo virtual e disponibilizar uma tecnologia para uma criança, para um adolescente e o abandoná-lo. É importante haver um monitoramento permanente e nas disciplinas, por exemplo, de língua portuguesa, né, esses contratos serem lidos juntamente com os professores pelas crianças e adolescentes. É algo que pode ser feito com muita naturalidade, trabalhar conteúdos equivalentes às disciplinas curriculares e em meio a uma apropriação consciente daquele dispositivo tecnológico. Certo. Em um dos nossos programas aqui, nós conversamos sobre o desemprego no Brasil. E nós sabemos que existem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas hoje no Brasil. Isso é o que está crescendo. E também sabemos que muitas empresas estão visitando os perfis nas redes sociais antes de contratar alguma pessoa. Como é que a gente pode cuidar com isso, com essa imagem nossa? Bom, no que diz respeito ao mundo da produção, o mundo produtivo, a exposição no mundo virtual, muitas vezes, ou há muita exposição, desqualifica um conhecimento, um bom currículo no âmbito técnico, pode ser desqualificado por uma exposição demasiada na rede. Então, por exemplo, uma pessoa que poderia ser contratada para liderar um grupo, liderar uma equipe numa empresa, se ela se expõe ou se ela coloca imagens dela, fotos, por exemplo, com roupas de banho, no momento de lazer, ela disponibiliza na rede, internet, aquilo. Pode haver uma certa restrição de qualificação de quem se expõe e daquele que não se expõe no mundo produtivo. E isso faz com que o mundo do trabalho, às vezes, nem chega a adentrar numa chamada de uma entrevista para aquele que se expõe muito, por mais que o seu currículo tenha no nível qualitativo e quantitativo em número de cursos e de anos de experiência numa determinada área, essa pessoa pode estar desprovida de conhecimento de que ela também, no âmbito virtual, ela também deve se cuidar. Certo. Bom, segundo a Anatel, ela liberou uma pesquisa falando que janeiro de 2017 terminou com mais de 243 milhões de celulares. Isso dá o equivalente a 118 celulares para cada 100 pessoas. E, assim, eu já ouvi essa história sobre a relação do celular com o tumor cerebral, embora não tenha nada comprovado, né, sobre a radiação. Mas, assim, quais são os principais fatores nocivos do uso demasiado dos aparelhos eletrônicos, principalmente celular? Bom, no que diz respeito ao uso do celular, ele pode, através dele, ser acessado às redes sociais, né? Haver um jogo eletrônico ali e tudo mais. O que acontece? Já existe na área da neurociência e também na área da psiquiatria indícios e até evidências científicas de que há malefícios decorrentes do uso dos jogos eletrônicos, principalmente. A Associação Americana de Psiquiatria, na última revisão do Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, incluiu o vício em jogos eletrônicos dentre as doenças de ordem psíquica. Isso faz com que nós tenhamos evidência já, então, de que
a dependência tecnológica via jogo eletrônico, ela é tratada como uma doença. E adentrando as clínicas, né, de psicologia e de psiquiatria, estão cada vez mais cedo pessoas com problemas de distúrbios do sono, né, problemas de falta de concentração, a sua capacidade de memória, de atenção, de concatenação nas ideias, de argumentação e mesmo de leitura profunda, né? As pessoas estão cada vez mais se afastando dos livros, né? E a capacidade de criatividade e de organização de ideias, ela tem sido prejudicada. E nós, na educação, nós na sala de aula, nós temos percebido que os nossos alunos, eles estão com dificuldade de acompanhar um raciocínio, lógico, eles estão inquietos, né? A capacidade deles de aprofundar um conteúdo e atentar e realmente se concentrar naquilo que eles estão fazendo, tá nítido. Por quê? Porque na internet, né, não só nos jogos eletrônicos, mas mesmo nas redes sociais, eles abordam as superfícies, abrem N telas ao mesmo tempo e não se aprofundam em nada. E isso está sendo feito num dia, dois, numa infância inteira, numa adolescência inteira. Por isso que o raciocínio lógico e essas capacidades de organização de ideias e de profundidade de conteúdo teórico tem sido prejudicado. Então, os malefícios, eles percorrem não só no âmbito da psicologia, da psiquiatria, mas também da cognição, da aprendizagem. E os nossos alunos, eles não têm a condição de, por si só, eles se deterem, eles estabelecerem regras. Aí entra o papel do professor orientando, do pai orientando, porém esse adulto, né, pai e professor, precisa ser formado, precisa ser capacitado para esse tipo de orientação também. E tem que dar o exemplo também, né? Muito importante o que você disse, Stephanie. Na verdade, começa do exemplo. Porque os adultos mesmos, eles estão usando de forma desmedida a tecnologia. E isso faz que com o neurônio espelho, faz com que a criança ou adolescente veja o pai naquela condição, imerso no mundo virtual, enquanto a criança ou adolescente está abandonado em frente às telas. Um deslumbrado e outro à mercê da própria sorte. Então, não só a questão da segurança, não só a questão desses impactos, né, na saúde mental, vamos dizer assim, e na cognição, mas todo um desenvolvimento integral da criança e do adolescente, no que diz respeito, inclusive, à saúde física, muito sedentário, né, ele pouco se move, pouco se movimenta, e a rede da pediatria já tem feito estudos, e a Associação Americana de Psiquiatria, então, no momento que lançou essa doença mental, né, de vício em jogo eletrônico, por exemplo, como uma síndrome a ainda ser estudada com profundidade, a medicina da área da pediatria se mobilizou a partir de então a fazer uma análise da formação integral da criança e do adolescente. E a Associação Nossa Brasileira de Pediatria lançou uma lista de regras para pais e responsáveis de crianças e adolescentes no que diz respeito à orientação mínima dos cuidados que se deve ter em relação à criança e adolescente no mundo virtual. Bom, e por falar nisso, quais são os cuidados que os pais devem tomar no uso das tecnologias por seus filhos, seja criança, adolescente? Bom, então a primeira coisa que o pai deve fazer é se atentar em relação ao seu próprio uso da tecnologia. Quanto ao uso em meio à refeição, né, os pais, eles devem tomar cuidado
quanto ao seu próprio uso da tecnologia, antes mesmo de estabelecer uma regra para a criança e para o adolescente utilizar a tecnologia no convívio familiar. Então, não deve haver a permissão, por exemplo, do celular acompanhar uma refeição em torno de uma mesa. É algo simples, porém muito importante, de que geralmente as pessoas hoje em dia elas estão afastadas uma das outras no que diz respeito ao convívio familiar, ao convívio social e fazer coisas juntos. E isso traz para a necessidade de resgate do controle parental. Então, nós temos já no Marco Civil da Internet uma lei federal, promulgada no ano de 2014, que chama a atenção para o controle parental. Então, até uma lei que estabelece regras normativas, direitos, deveres frente ao mundo da internet, chama a atenção e grifa a importância do controle parental em relação à criança e adolescente. E no Marco Civil da Internet, quando é chamada a atenção do controle parental, ele remete ao Estatuto da Criança e do Adolescente e os cuidados que deve ter para proteger essa criança integralmente. O que quer dizer isso? Proteger a criança em todos os momentos, em toda a faixa etária de desenvolvimento biopsicossocial dessa criança. Ou seja, o pai ele tem que estar atento 100% do tempo. A mãe tem que estar atenta 100% do tempo no momento que está sob a sua responsabilidade a formação integral dessa criança. Isso é dito na lei. Isso é prescrito em lei, a proteção integral da criança. E o Marco Civil da Internet vem simplesmente reforçar a necessidade do controle parental em relação ao mundo virtual. E isso não deixar a critério só da escola, e sim fazer uma parceria escola e família no que diz respeito a uma mobilização social para preparar pais e professores para bem orientar o uso da tecnologia de informação e comunicação, principalmente os dispositivos móveis, por crianças e adolescentes. É a responsabilidade da escola, da família, agregada à igreja também. Porque no momento que a igreja ela pode contribuir no âmbito de resgate dos valores humanos, dos valores relacionais, nos valores espirituais, e pode agregar e muito valor no que diz respeito à orientação para esses pais, esses adultos que estão desapercebidos em relação a esses impactos que estão acontecendo, inclusive no âmbito da espiritualidade. Pouco nós estamos, inclusive, lendo a Bíblia, pouco nós estamos nos adentrando e pegando gosto, principalmente as crianças e adolescentes, pelo que é divino, pelo que é espiritual. Por quê? Porque a mente dela está ocupada com aquilo que está na superficialidade. N telas abertas, cores, imagens, sons, passando por uma infância inteira, uma adolescência inteira, e o pai, ao mesmo tempo, ele está naquele mundo virtual também deslumbrado. E a igreja, junto com a escola e a família, precisa unir esforços para uma boa orientação desses pais que muitas das vezes eles não se deram conta ainda dos impactos que estão acontecendo, dos efeitos nocivos que são decorrentes do uso desmedido das tecnologias. Eu acho que o que vale salientar também é a nossa própria consciência, porque quem nunca pegou o celular, vou olhar só uma mensagem e acabou perdendo meia hora nesse meio tempo, né? Então a nossa consciência é muito importante, né? É comum nós utilizarmos a tecnologia, até vamos considerar que nós tenhamos uma certa regra, né, em relação ao uso da tecnologia. É muito fácil nós nos perdermos no momento que
eu defino, não, eu vou sentar 15 minutos, 30 minutos para fazer uma pesquisa, por exemplo. É comum sentar os 15 minutos, os 30 minutos e ampliar isso para 1 hora, 2, sair dali e não cumprir com a meta pré-estabelecida. E isso não acontece só com a criança e com o adolescente, acontece com todos os usuários das tecnologias. Por quê? Porque esse uso desmedido das tecnologias não tem idade, não tem classe econômica, socioeconômica, não é zona rural, zona urbana. Por conta do barateamento das tecnologias, para aquisição dessas tecnologias, isso fez com que os dispositivos tecnológicos, as pessoas estão se apropriando de uma forma deliberada. Porém, essa aquisição, essa inclusão digital, ela não vem acompanhada de uma prescrição apontando os riscos, os efeitos nocivos das tecnologias. É quando nós temos que recorrer à escola, à igreja e à família para dar conta de orientar a par e passo. No momento que eu dou um celular para uma criança, eu não só faço as devidas orientações em primeira instância, mas também eu faço um monitoramento permanente. Porque se eu não tiver condição de acompanhar esse uso da tecnologia por crianças e adolescentes, então melhor nem fornecer essa tecnologia para a criança. Porque muitos pais, eles estão se utilizando da tecnologia como uma babá eletrônica, no sentido assim, de ele já está estressado, ele está extenuado de um dia de trabalho, ou está no entorno de uma mesa e quer, por exemplo, conversar com outras pessoas e a criança, né, administra ali em torno de um celular. Só que essa criança está se perdendo. No sentido de relação humana, seria uma oportunidade de troca de olhares. Seria uma oportunidade de sonhar juntos. Seria uma oportunidade de planejar o seu futuro juntos, orientar, bem definir algo que trocar emoções ali. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente afastando as nossas crianças, mesmo estando no nosso lado. Então é comum muitos autores, pesquisadores do país de primeiro mundo, eles estão fazendo já pesquisa já há muito tempo do impacto do uso das tecnologias. Por quê? Porque na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, a tecnologia chegou pelo menos 20 anos do que aqui. A consequência chegou antes lá. Então, a pesquisa dos impactos também, e isso está fazendo com que, no país de primeiro mundo, está havendo uma cautela em relação à inclusão digital. Cautela no sentido de orientação e de agregar valor e buscar desenvolver e resgatar os demais valores humanos que não só a usufruto dos resultados da ciência e da tecnologia no mundo, né? E no quesito de segurança, principalmente envolvendo criança e adolescente, o que a gente pode entender e o que a gente pode aplicar na nossa vida? Nós fizemos uma pesquisa com os presos das unidades prisionais do Estado do Paraná na temática violência. Dentre as perguntas que nós fizemos, nós perguntamos para ele, que está lá, é uma pessoa, né, privada da liberdade, se violência e tecnologia tinha relação, sim, não e por quê. Então, o resultado dessa pesquisa, e principalmente dessa pergunta que fizemos, nos diz muito no que diz respeito à necessidade de cuidar da criança e do adolescente que está no mundo virtual. Porque, inclusive, eles que aliciam, né, que praticam, às vezes, a pedofilia, inclusive, tem na ferramenta internet uma ferramenta poderosa para se aproximar de forma muito
estratégica a essa criança. E muitos deles chegaram ao ponto de falar que eles acompanham as pegadas digitais das crianças. Se o pai e se a mãe não pergunta, né, para a criança o que ela mais gosta, a cor que ela mais gosta, eles perguntam no virtual. E isso faz com que ele saiba e conheça, às vezes, muito mais a criança que está lá, às vezes sem monitoramento, sem orientação, do que o pai e a mãe que cuida, que é responsável por essa criança. Então, o aliciamento online, a pedofilia online, tem sido um trabalho árduo do Núcleo de Cybercrimes da Polícia Civil, porque de pelo menos uns 10 anos, 12 anos que nós temos de polícia tratando de crimes cibernéticos aqui no Paraná, o volume de casos de aliciamento online, de pedofilia online, aumentou muito de 12 anos para cá, por conta da vulnerabilidade, por conta dessa criança estar lá no mundo virtual e, às vezes, essas pessoas, por mais que são adultas, elas se põem com os mesmos gostos, com as mesmas vontades, com os mesmos sonhos, num chat, numa conversa no virtual, e vai seduzindo de uma forma que a criança nem percebe e chega ao ponto de receber dele próprio orientação para pouco ou quase nada falar para os seus pais da sua conversa tão próxima, tão íntima. Isso tem colocado a Comissão da Criança e Adolescente, que eu sou membro, colaborador, da Comissão da Criança e do Adolescente e da Ordem dos Advogados, nós estamos muito preocupados e pensando o que fazer para mobilizar a sociedade, para orientar, para alertar a sociedade de que isso está acontecendo com a criança, com o adolescente no mundo virtual. A sua vida está em risco, casos de mortes, né? E também ainda no âmbito de segurança relacionado à dependência, selfie fatal. Quem já ouviu falar sobre selfie fatal? As pessoas se arriscam na ribeirinha de rios, no alto de arranha-céus para tirar uma selfie inusitada, uma selfie diferente que vai ter um monte de curtida no Facebook. E se nós colocarmos lá no Google selfie fatal, imagem, pessoas lindíssimas vão aparecer na tela e que aquela foi a última imagem que ela tirou. Então, nós não estamos dando conta dos impactos nesse nível de segurança, colocando em risco a vida das pessoas pelo uso desmedido, uso compulsivo, e a pessoa não tem consciência em relação a isso. E existe, então, aqueles que estão lá justamente para acompanhar essas pessoas que estão fragilizadas, que estão vulneráveis e estão de forma inocente dispersas no mundo virtual. Eu acho importante a gente falar aqui também em relação aos relacionamentos. Porque, assim, muitas vezes alguém chama um colega ou algum familiar para jantar, justamente para estar junto. E aí chega lá no jantar, vai todo mundo no celular, tira foto da comida, tira foto... E acaba que se perde essa socialização, esse relacionamento. E hoje em dia a gente vê as pessoas muito mais frias do que antigamente, né? Na verdade, as relações humanas estão se esfriando, de um modo geral. E a tecnologia, ela tem potencializado o esfriar da relação humana. E nós temos percebido, não só no ambiente familiar, mas nos ambientes de ordem de restaurantes, né, nos escritórios, as pessoas estão imersas no mundo virtual como se aquele mundo fosse uma extensão da sua vida, né? E é importante também dizer que existem clínicas de desintoxicação de internet no mundo, principalmente na Ásia,
que fazem tratamentos similares à drogadição de ordem química. E esses tratamentos, eles percorrem os mesmos atributos de psicoterapias, né, de tratamento com psicólogos, psiquiatras e fármacos, de remédios que detenham aquela ansiedade em relação ao uso da tecnologia. Até crise de abstinência as pessoas às vezes têm porque perdeu o celular, deixou em algum lugar, e são características específicas de quem já se tornou um adicto, né, um dependente em internet, de forma similar às drogas psicoativas, às drogas químicas. E isso tem implicado nas relações sociais, de modo que nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos criar fóruns permanentes sobre isso, em espaços diversos, na escola, na universidade, né, na igreja mesmo, bate-papo de forma que nós possamos conversar entre nós e nos ajudar. Porque nós podemos formar uma rede de psicólogos, psiquiatras, médicos, professores, de modo a refletir sobre esses impactos e minimizar de forma considerável esses riscos nocivos em relação ao uso desmedido das tecnologias. Bom, o tempo é o senhor da razão e estamos chegando ao final deste programa. Eu quero agradecer a doutora Cineiva por estar aqui compartilhando sobre um assunto muito importante e muito atual. Bom, doutora Cineiva, quem quiser saber mais sobre esse assunto, onde é que pode encontrar? Você também tem um livro, né? Se quiser compartilhar com os espectadores sobre o livro. Sim. Nós produzimos esse livro, o livro Tecnologia e Dignidade Humana. Ele trata de mecanismos de proteção das crianças e dos adolescentes na era digital. Então, esse livro, ele aborda questões relativas aos impactos na saúde física, psicológica, de aprendizagem, relações humanas, e trazemos aqui artigos científicos do mundo, principalmente dos países desenvolvidos, no que diz respeito à prevenção. Como fazer para que haja uma proteção da criança e do adolescente na era digital. Então, fizemos um lançamento no final do ano passado, um livro que a editora Juruá, ela incorporou, porque nós trazemos aqui a importância da proteção integral da criança e do adolescente no que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio Marco Civil da internet. Bom, então, para finalizar, qual é o último conselho que você pode deixar para os pais, crianças e adolescentes? Em relação ao uso das tecnologias. Bom, pais e mães, essa criança e adolescente em formação, ela precisa de cuidado, de olhar, de abraço, de diálogo. Mais do que qualquer tecnologia, qualquer forma de comunicação com a tecnologia, é o amor que precisa preponderar, é a afetividade. Então, pai, mãe, vamos cuidar das nossas crianças, vamos atentar ao que ela tem de mais precioso, que é o amor, que é realmente o carinho que ela precisa de nós. Até porque a criança que encontra isso em casa não se apega a alguém que passa e proporciona isso, Exatamente. Né? Ela não fica vulnerável, né? Isso mesmo. Então, agradecemos a você pela audiência. Por favor, inscreva-se no nosso canal para receber os alertas dos próximos episódios. E sexta-feira que vem estaremos aqui conversando sobre sexo antes do casamento. Mito ou verdade? Quem vai estar falando para a gente é o pastor Vitor BJ. E contamos com a sua audiência. Esse programa é feito para você. Muito obrigada. Continue ligado na palavra.
de hoje é muito curioso. Nós vamos falar sobre sexo antes do casamento. É polêmico, hein? Algumas verdades ali da Bíblia, a gente não, isso aqui é verdade, mas não, isso aqui nem tanto. E o sexo no casamento muitas vezes entra nesse limbo, né? Só que a Bíblia, ela é muito clara quanto a isso.